Olá! Se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Michelle Schmidt, do blog Vá Pelo Mundo, e eu quero apresentar o meu canal para vocês. Aqui eu falo sobre mindset, mudança de estilo de vida e sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. E se você gosta desse tipo de assunto, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. E se quiser, ainda compartilha com os amigos. Quem sabe as minhas experiências não possam ajudar outras pessoas. Ok? Uma das perguntas que eu mais recebo dos meus seguidores é: Michelle, você já comentou que não fala inglês. Como é que você se vira para morar em Orlando? Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar como tem sido a minha experiência nesses 2 meses morando em Orlando. Aguardo vocês depois da vinheta. Ao ler as mensagens das pessoas com relação ao idioma e como eu tenho me virado aqui nos Estados Unidos, eu me dei conta que essa era uma dúvida que eu mesma tinha quando eu estava no Brasil. Eu já comentei aqui com vocês que eu não falo inglês. Eu estudei inglês na escola, fiz alguns anos de inglês depois de adulta, mas isso também já faz muito tempo. Então, meu inglês é little, muito pouquinho. Se a pessoa falar comigo bem devagar e, eu consigo entender alguma coisa, consigo ler alguma coisa, mas não consigo falar nada e não consigo manter um diálogo. A coisa está nesse nível. Eu estou estudando para melhorar, mas ainda estou em processo de melhora. Mas eu queria contar para vocês como é morar aqui nos Estados Unidos sem falar inglês. Mais especificamente, como é morar em Orlando, porque é bem diferente, gente. Em outros lugares dos Estados Unidos, em que não há uma veia tão forte turística, talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas, né? Mas aqui em Orlando, por ser uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro, muitos brasileiros e muitos hispanos, e além de turistas, muitas pessoas brasileiras e hispanas vêm morar aqui. Então, existe todo um cuidado das pessoas para receber a gente de maneira diferente. Então, assim, a minha experiência aqui, e eu já ouvi de outros brasileiros que não tiveram a mesma experiência, mas a minha é que os americanos, de uma forma geral, eles se esforçam muito para acolher a gente, para entender a gente e se fazer entender. Então, as coisas foram acontecendo nesses 2 meses que eu estou aqui e eu até agora não tive nenhum problema sério de fazer alguma coisa muito errada porque eu não entendi o idioma, porque eu não consegui me comunicar. Isso, felizmente, não aconteceu. Aqui em Orlando, quase todos os lugares, comércios, lojas em geral, os outlets, os parques, tudo, os supermercados, geralmente tem alguém que fale espanhol e que ajuda a traduzir e ajuda a se comunicar e a se fazer entender para verificar o que você quer, o que você precisa, né? Então, assim, não é uma regra, é óbvio que não é todo lugar que tem alguém que fale espanhol, mas aqui é muito comum mesmo, muitos lugares eu já vi isso, então isso facilita bastante. Não que espanhol seja super fácil, mas pelo menos para mim, eu acho um pouquinho mais fácil de entender do que o inglês, né? Então, para mim, se tem alguém que fala espanhol, já me ajuda muito. Então, essa facilidade a gente tem aqui em Orlando. E além do sonho que eu tinha de vir para cá, de morar aqui, a escolha também foi muito facilitada por essa questão. Porque como eu não falo quase nada de inglês, seria muito difícil eu ir para uma cidade ou para um estado que não seja de muito turismo ou que não envolva
muitos brasileiros e hispanos, porque aí a comunicação seria bem mais complicada. Então, aqui eu não tenho grandes dificuldades. E mais, todo mundo, como eu falei, todo mundo quer ajudar e se esforça para ajudar. Então, assim, eu ando muito aqui com o Google Translator. Meu Deus, minha teacher vai me matar quando ela ver isso. Não devemos usar o Google Translator, porque ele não é fiel. Mas, nas atuais circunstâncias em que a gente precisa ir, vir, comprar, comer, se comunicar, ele dá uma ajudinha. Então, eu uso bastante. Se eu chego num lugar, eu tento me desenvolver, a coisa não sai, tasco logo o celular, escrevo no Google Translator e dou para a pessoa ler. E quando ela vai responder para mim, eu ponho no microfonezinho do Translator e peço para a pessoa falar, a pessoa fala, a gente se entende e tudo se resolve. Então, assim, o Translator, para quem está aprendendo, não é uma boa opção não, tá? Porque ele dá algumas palavras bem erradas. Mas num contexto, assim, de tentar conseguir resolver alguma coisa da sua vida, ele ajuda bastante, tá? Então, assim, a dica que eu te dou, se você está querendo vir para os Estados Unidos, é a seguinte. Se você está vindo a passeio, a turismo, o inglês ele vai te facilitar, mas você não vai deixar de fazer nada por causa do idioma, ok? Google Translator vai resolver a sua vida para qualquer coisa que você precise fazer aqui em 15, 20, 30 dias, se você ficar aqui, ok? Se você vem com o intuito de ficar mais tempo, né, de fazer algum intercâmbio ou mesmo de morar, é recomendável que você esteja com o inglês num nível intermediário. Como eu falei, eu consigo me virar, né? Eu consigo dar um jeito, eu peço ajuda, eu vou atrás de alguém que fale espanhol, mas assim, fato é que as coisas se desenrolam mais rápido, você corre menos risco de ser enganado, né? Porque quando você não é entendido ou quando você não entende, qualquer coisa que te disserem, você vai dizer, aham, pode ser, ok, né? Então, assim, o mínimo do inglês para você não ser passado para trás, para você não cometer um erro, é recomendável, né? Claro que quem vem, de repente, para estudar, vai aprender aqui ao longo do tempo, mas o ideal é que você venha com o inglês mais ou menos, né? O inglês na medida aí, para que você não se perca tanto ou não leve mais tempo do que o necessário para conseguir fazer todas as coisas que você precisa, resolver as coisas da sua vida. Então, o inglês ajuda muito. Como eu disse, ele não é imprescindível. Aqui em Orlando você consegue se desenvolver aí até com português às vezes, com o espanhol muitas vezes, né? Então, assim, é mais fácil. Se você ainda está decidindo para onde você quer viajar nos Estados Unidos e está com medo por causa do idioma, Orlando, Miami são cidades indicadas por esse motivo. Você pode ter outras prioridades, mas com relação à língua, aqui você vai ter poucos problemas com relação a isso, ok? Então é isso. Só para contar a minha experiência aqui nesses 2 meses de Estados Unidos, sem falar inglês, né? Eu estou aprendendo, tenho melhorado o idioma a cada dia, mas não é um lugar que você tenha obrigação de falar inglês. Você consegue se virar, mas se tiver como vir para cá já com alguma bagagem, vai ser de muito bom uso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Um beijo!